Estamos retornando, então, ao nosso segundo bloco do Quarta Rosa. Eu estou conversando com a doutora Maria Cristina Elias, psicóloga. Nós estávamos falando sobre a questão da tristeza, da depressão. Como é que tu vê, Cristina, posso te chamar? Claro. Assim, a questão do consumo exagerado hoje, assim, de remédios, né? A gente vê, assim, que as pessoas estão tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para tirar o apetite, remédio para ficar mais animado. Então, se confunde um pouco as coisas, assim, até tá um pouquinho triste, já começa a tomar medicação. Não, eu acho que o medicamento, ele é importante, ele existe, né? E ele é importante, e isso os médicos podem confirmar, né? Da importância que hoje se tem na questão dos medicamentos psiquiátricos, que é a parte do médico. Mas, né? O que se falou há um tempo atrás e o que se continua falando, que muitas vezes as pessoas confundem, elas não conseguem mais entristecer. Eu acho que é isso que tu está querendo me dizer. As pessoas não conseguem mais entristecer, porque o entristecimento, muitas vezes, eu ficar chateado, eu ficar triste com alguma coisa minha, até durante um processo terapêutico, ele é necessário, porque ele te impulsiona para algumas mudanças, né? Determinadas ansiedades, elas são importantes para te impulsionar para o novo, né? Para fazer com que as mudanças ocorram na tua vida, muitas vezes, que são necessárias. Então, nesse sentido, sim, né? E aí é uma questão, assim, que eu acho que de uma avaliação médica mesmo, por isso a gente encaminha quando vê necessidade. Mas, como tu está dizendo, o entristecimento, ir direto para um medicamento, depende muito de uma avaliação. Sim. Né? As pessoas não podem fazer isso sozinhas. Porque o entristecimento, ele é importante também, dependendo do grau, dependendo do tempo que isso acontece. Por isso que eu acho que é importante que as pessoas busquem, né, atendimento, busquem ajuda. Ajuda, né? Nós estávamos falando antes a questão da autoestima das pessoas, né? Tu acha que as pessoas estão bem de autoestima hoje? Como é que se pode trabalhar a autoestima nas pessoas? Às vezes a gente fica pensando assim, porque quando chega lá numa idade que faltou a autoestima, onde é que houve problema? É um erro na educação? Os pais não estão ensinando essa criança a ter uma autoestima? Como é que se trabalha essa questão da autoestima? A autoestima, ela é exatamente o que ela está dizendo, né? É a forma como tu te vê. Né? É a forma como tu te percebe. Mas pode ter tido um problema. Aquilo, assim, ó, o que tu pensa de ti. Aí está ligada à parte cognitiva, né? Aquilo que eu penso de mim, de acordo com as minhas vivências, da minha família, que tem uma história por trás disso, né? Então eu tenho a história minha familiar, com que é o meu primeiro contato. Depois eu tenho a história com os meus coleguinhas no colégio, que é o contato social, meu primeiro contato social. E assim, de forma que vão vindo os relacionamentos na vida de cada um de nós. Sim. A partir disso, nós montamos essa autoestima e começamos a nos perceber dentro de cada situação, né? Dentro dos papéis que a gente exerce na vida. E depende muito da história de cada um, de como que eu vou fazer isso, né? De que forma que eu vou pensar isso. Se eu vou pensar de forma mais negativa, me destruindo, porque muitas vezes eu não tenho ideia do que vamos supor, o que tu pensa de mim. Né? E eu posso pensar que tu pensa coisas horríveis de mim. Né? E daqui a pouco eu vou me portar aqui na defesa de acordo com aquilo que eu estou imaginando, porque eu não tenho certeza. Sim. Daquilo que eu estou imaginando. As fantasias. Tu pensa de mim. E aí, de acordo com isso, né, vão surgindo muitas coisas em relação a mim mesma. Né? E eu vou me retirando, eu vou me escondendo, eu vou me fechando, e vou, enfim, né? E vou pensando coisas. E aí, eu, sem querer, eu acabo tendo um retorno das pessoas de acordo com as minhas atitudes, pelo aquilo que eu estou pensando. É uma coisa assim que uma coisa gera outra, mas é uma verdade. E às vezes as pessoas pensam coisas muito boas da gente e a gente não sabe. Está sofrendo. E a gente está sofrendo à toa. E às vezes as pessoas entram num roldão tão grande de sofrimento que não encontram solução, que não encontram mais saída, que não encontram mais vontade, que não encontram mais nada. E entram até numa depressão
em função dessas coisas todas que eu acabei de falar. Isso pode ser falta de diálogo que está acontecendo entre as pessoas? Está difícil conversar? Eu não digo exatamente isso, né? E também, eu acho assim que a falta de diálogo é uma coisa que vem... Tá aí. Vem já é histórico, eu acho, né? E a gente está formando uma nova educação onde a gente está montando essas questões mais afetivas, mais de diálogo, de mais honestidade dentro das famílias, né? Porque eu acho que essa coisa de honestidade começa dentro de casa com o filho. Os valores. De honestidade de verdade mesmo, aquilo que está acontecendo comigo, o que está acontecendo contigo, eu posso repartir, eu posso compartilhar, eu posso dividir. No momento que eu aprendo isso, eu vou começar a aprender a dialogar. Só que nós viemos de uma cultura bem próxima. Se a gente pegar pessoas que têm 50 anos, né, 55, 60, muitas vezes são pessoas que vêm de famílias extremamente fechadas nesse sentido de diálogo. E aí vão construir outras famílias, e a gente está aprendendo, nós somos pessoas, uma humanidade que está tentando aprender a inserir isso na nossa vida, né? Então, os jovens, muito mais, precisam saber de que é necessário, de que é importante, de que em qualquer relacionamento, se a gente não for honesto, não puder falar aquilo que está sentindo, o outro nunca vai adivinhar. Não tem como a gente... Obviamente, se eu tenho dúvida evolui. no que tu pensa de mim, eu posso chegar para ti e perguntar: Márcia, o que tu acha, o que tu pensa? Se tu pudesse ser verdadeira comigo, eu gostaria de te ouvir. Então, é uma tendência, uma tentativa de que a gente faz, de que as pessoas possam, para sofrer menos, para poder trabalhar com mais honestidade, com mais verdade, né, entre as pessoas. Às vezes, as terapias de grupo, eu acho que busca isso, né? Que a gente possa estar dividindo as questões. É difícil, mas é muito rico, né? O grupo, eu acho que tudo que a gente faz em grupo, ele é rico, ele proporciona bastante coisas muito legais pra gente, né? Dá um retorno muito bom. E faz ver que o teu problema, às vezes, outros já estão sentindo também. E é gostoso também, porque tu não tá sozinho, né? E a gente não tá sozinho. Aí fortalece. A gente não tá sozinho. E os problemas não são só meus, né? Às vezes são nossos, né? Bom, outra questão, assim, que eu acho que está bem presente, não sei se isso chega a levar o paciente até o consultório, é a questão da violência entre as pessoas, né? As pessoas parecem que estão com um limite muito, muito pequeno, né? O que está acontecendo assim na mudança desse comportamento que está deixando as pessoas tão violentas? É pai com filho, é entre marido e mulher, é entre mulheres, para se conquistar alguma coisa se vai na agressão. Isso chega a levar os pacientes à violência até o consultório? Eu acho que é uma conduta de cada um, mas é uma conduta social, né, que está se expandindo. E a gente não é ter assim, justamente abordar uma justificativa para esse acontecimento, ou para aquele acontecimento, ou por que aquela pessoa é mais agressiva. São formações de personalidade, são condutas que se formam e que desembocam no social, né? E nesse desembocar, a gente está percebendo que dentro das famílias, que a gente estava falando agora, não se exerce o diálogo, não se exerce o afeto, muitas vezes, não se exerce essa troca, não exerce muitas dessas coisas que são importantes para montar a personalidade e a conduta de uma pessoa, né? E aí, junto com isso tudo, a questão dos limites, né? Que as pessoas confundem, que muitas vezes tu colocar um limite num filho, fazer com que ele compreenda que as coisas não são só como ele quer, né? Que a frustração faz parte da vida e é necessária, que é um formato do amor, do afeto, do cuidado dos pais também. Isso é necessário, e aí acaba o que acontecendo? Se formam pessoas que não têm noção disso, pessoas que não querem se frustrar, né? Pessoas que não querem ter tolerância a nenhuma frustração, que no momento que elas se deparam com frustrações, elas agridem, elas reagem como se fossem pessoas primitivas, assim, que agredir, eu não posso conversar, eu não posso falar, eu não posso dizer nada, eu tenho que dar um soco, né?
Então, eu acho que está muito ligado à formação, né? Que vem desde cedo e aí que acaba desembocando no social. Mudou muito, né, a forma de relacionamento, assim. Casualmente, hoje eu encontrei uma professora, né? E daí ela disse, eu lembrando de você como aluna. Daí eu disse, eu chamando ela de senhora, né? Eu lembro da senhora como minha professora, porque na época que eu era estudante de, sei lá, primeiro, segundo grau, nós tínhamos os professores como ídolos, né? Eles eram os professores. Então mudou muito, a gente chamava de senhor, de senhora, esse tratamento modificou. Então eu acho que hoje está meio confuso, assim, as relações também, né? Os papéis, né? Uhum. E esses papéis, a gente, justamente assim, a gente não tem como ir para outro âmbito. Eles começam a se formatar na família, né? Eu vou saber o que é um respeito com meu pai, com a minha mãe. E à medida que eu reconheço todos esses valores dentro de casa, eu vou começar a estender esses valores que eu aprendi em casa no social, na escola, no relacionamento com um amiguinho, no relacionamento com outras, numa festa, né? Então, à medida que eu aprendo em casa que eu tenho que tolerar determinadas coisas, que eu preciso ter respeito com outras, e que tem pessoas, que existem papéis e que eu posso, outros que eu não posso, aí a pessoa começa a formar isso e começa a ter a noção dos limites e as atitudes. Como é que é essa questão? Eu ainda tenho dúvida quando falam assim que tempo não é... a qualidade do tempo é que é importante. E eu fico um pouco com dúvida nisso. Porque eu acho que hoje a gente passa muito pouco tempo com os filhos, né? Então, algumas vezes, a gente escuta bastante isso. Não é a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo. Tu concorda com essa afirmação? Eu concordo, Márcia. Concordo. E também, assim, a gente não pode colocar para um grande extremo, porque, às vezes, para eu ter qualidade naquele tempo, eu também tenho que estar disponível. Sim. Né? Eu também tenho que ter um tempo possível de descanso, eu tenho que ter um tempo possível para mim, para que depois eu possa ter um tempo possível, entende? Ele não é justamente assim, né? Porque fica difícil mesmo. Como é que eu vou ter qualidade se eu tenho pouco tempo? Né? Daí, e tá muito em tu poder te doar, em tu entender aquele tempo, né? E a forma como tu vai te relacionar naquele momento que tu tem pouco tempo. Porque o tempo, ele está muito relacionado com a parte interna da gente. Prioridades, né? Também. Com as coisas que a gente está disponível. Porque se eu não estiver disponível durante 24 horas, eu não vou ter disponível 15 minutos e posso fazer desses 15 minutos uma maravilha, se eu estiver disponível. Então, o tempo é a disponibilidade interna. A disponível não significa a disponibilidade de tempo. Exatamente de tempo, mas a disponibilidade que eu tenho para aquela situação. É bem interessante essa questão, né? Porque hoje a gente tem uma vida muito agitada, né? E acaba, assim, tu reduzindo o tempo que tu tem em relação a ficar disponível, no caso, né? Porque daí, assim, você está ali com o teu filho, mas a tua cabeça está longe, pensando naquilo que você tem que fazer daqui a pouco. E aí a gente poder se educar e poder entender o que é melhor, o que eu preciso, o que o meu filho precisa naquele momento. Então tá, vamos chamar mais um bloquinho de apoio. Voltamos em seguida com o nosso terceiro bloco do Quarta Rosa.